Olá, rubro-negros! Começamos agora do pós-jogo de Flamengo 1, Nova Iguaçu 0, no segundo jogo do final do Campeonato Carioca de 2024. O Flamengo é campeão pela 38ª vez da sua história do estadual. Não foi um grande jogo na final, mas o Flamengo volta a ser campeão depois de um 2023 sem nenhum título. Vamos comentar um pouquinho sobre o jogo e o que aconteceu nesse jogo do título do Flamengo. Bom, o Tite optou por um time titular, aquele que a gente vem assistindo desde o início da temporada, com Rossi no gol, com Varela na lateral direita, com Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga, com Ayrton Lucas na lateral esquerda, no volante o Bugaio de la Cruz, como 10 o Arrascaeta, pela direita o Luiz Araújo, pela esquerda o Everson Cebolinha e no ataque o Pedro. Bom, começando com o Flamengo entrou em campo com a sua base, mas a verdade é que o Flamengo entrou em campo sem nenhum interesse na partida. O Flamengo até tentou alguns momentos, mas quem realmente estava mais interessado na partida era o Nova Iguaçu, tanto que foi quem mais chutou ao gol no primeiro tempo. O Flamengo mesmo, se a gente for pensar, acho que a única chance do Flamengo perigosa no primeiro tempo foi num chute no travessão do Everton Cebolinha. Do resto, o Flamengo não fez nada, a realidade é essa. O Flamengo, ao que a gente falou, eu preferia colocar um time misto para reserva, porque assim a gente conseguiria ver alguns jogadores tendo mais tempo de jogo e eles realmente iriam correr mais por ter oportunidade. Bom, na segunda etapa, o Flamengo, aí sim, né, acho que o papo no intervalo fez bem a equipe. O Flamengo criou outras boas oportunidades com o Everton Cebolinha no travessão. Na verdade, depois ele chuta uma bola muito perto no gol também. O Arrascaeta também perde outra, que o Everton Cebolinha dá um toque assim, o Arrascaeta sozinho chuta na rede. Tem uma também do Everton que ele chuta a vez de passar a bola pro Luiz Araújo. Sim, tem. Tanto que a do Arrascaeta, a bola bate na rede, engana a torcida. Tem gente que comemora o gol. Qual é a outra que você falou? Tem a do Everton Cebolinha ali pela esquerda, que ao invés dele passar a bola pro Luiz Araújo, ele chuta o goleiro do Nova Iguaçu faz uma defesa. O Flamengo conseguiu criar em 15 minutos, 20 minutos do primeiro tempo, que ele não criou. Não, do segundo tempo, o que ele não criou em 45 minutos. Inclusive o gol. Bastou o Flamengo tirar o Everton Cebolinha, nada contra o Everton Cebolinha, mas o Everton Cebolinha ontem não estava com o pé calibrado, perdeu no mínimo as 3 grandes chances. E bastou na primeiro toque da bola, o Bruno Henrique fez aquele golaço, que a bola bate numa trave e entra. Espetacular o gol do Bruno Henrique. E, bom, a partir dali o Flamengo só foi trocando passes e tal, não criou tantas oportunidades assim. Se você lembra algum, pode falar. O Flamengo não criou tantas oportunidades após, sei lá, os 25 minutos, depois do Flamengo para cá, o Flamengo já estava coisa. O Nova Iguaçu, infelizmente, teve muitos problemas com lesões, seus principais jogadores saíram ainda no primeiro tempo. O atacante mesmo, o Carlinhos, que o Flamengo contratou, sequer acho que entrou em campo. Então, o Nova Iguaçu ofensivamente teve problemas e mesmo assim deu algum trabalho para o Flamengo, principalmente na primeira etapa. No segundo tempo, o Flamengo já foi o Flamengo. O Flamengo não fez um bom jogo, um grande jogo, especialmente no primeiro tempo. O Flamengo fez um jogo bem ruinzinho, vamos dizer assim, no primeiro tempo. Mas acho que não dá para dizer que é muito surpreendente, porque... vamos dizer, porque o Flamengo tem jogos importantes vindo aí e o Tite ainda assim quis colocar o time titular, vamos dizer, o que vem jogando. E isso, com certeza, na minha visão, foi uma oportunidade desperdiçada, que outros jogadores poderiam ter tido oportunidades, poderiam ter tido mais minutos de jogo, porque o Flamengo não precisava ter botado o time titular. Eu entendo a questão, eu entendo tudo isso, mas para mim foi sem necessidade nenhuma, porque outros jogadores estavam merecendo ganhar bem mais minutos do que vem tendo, e agora tem Campeonato Brasileiro, e agora vai vir aí Libertadores, ou tem já Libertadores, vai vir o Campeonato Brasileiro, e o Flamengo não aproveitou usando essa partida que poderia ser tida para dar oportunidades a outros jogadores, e mais uma vez começou com o mesmo time que vem jogando. Sobre o jogo, o Flamengo não faz o primeiro tempo do Flamengo foi ruim. O segundo tempo, sim, do Flamengo foi bom. O Flamengo conseguiu criar oportunidades. E mais uma vez o Bruno Henrique aparecendo em decisão para marcar o gol. Não que o Flamengo precisasse desse gol para ser campeão. Mas é simbólico. Mas é simbólico porque o Bruno Henrique é um jogador que sempre aparece nos momentos decisivos. E mais uma vez ele apareceu fazendo um golaço.
maravilhoso, com um chutaço com a perna esquerda. E depois do Flamengo desperdiçar a oportunidade de gol, o Flamengo vence os 2 jogos da final, como acho que esperado. Venceu com tranquilidade, porque no primeiro jogo o Flamengo venceu 3-0, mas o Nova Iguaçu, assim como foi no primeiro jogo, o Nova Iguaçu criou oportunidade de gol e o Flamengo, o Rossi fez uma defesa, eu acho que no jogo, outros chutes foram para fora, mas foi um resultado, vamos dizer, justo. Mas o Nova Iguaçu merece demais esse vice-campeonato, porque fez um belíssimo campeonato carioca. Então, eu acho que é justíssimo para os 2 times. Um ponto que eu quero destacar é que o Flamengo teve o melhor ataque, a melhor defesa, o maior saldo de gols, a equipe que mais venceu e o artilheiro da competição. Eu acho que isso demonstra que o Flamengo foi muito mais do que justo. Foi de longe o melhor time do Campeonato Carioca e ter conquistado foi o ponto alto, porque se a gente for analisar, o Flamengo ainda foi campeão invicto. Então, mais do que justo. O Pedro foi o artilheiro, acho que no campeonato, com 11 gols. Na sua opinião, quem foi o melhor jogador da competição? Então, eu fiquei em dúvida entre 2 jogadores, entre o Pedro e o Arrascaeta. Mas como o Pedro foi o artilheiro da competição, meu voto vai no Pedro. Eu acho que eu voto no Arrascaeta, mas qualquer um dos jogadores do Flamengo que vencer, eu acho que vai ser bem justo. Especialmente se for esses 2. Mas eu acho que... Outro que eu destaco também que pode estar aí na lista é o tal de Léo Pereira, tá? Fez uma partidaça. Diria que foi o melhor jogador, apesar do gol do Bruno Henrique. O Léo Pereira foi com certeza o melhor jogador do Flamengo no segundo jogo da final do campeonato estadual, com certeza. Vamos às notas dos jogadores. Rossi. Rossi, 6. Rossi fez, acho que outra defesa, ele foi bem no geral. Vamos às laterais. Na direita, Varela, e na esquerda, Ayrton Lucas. Eu dou nota 6 no Varela e 5,5 na Ayrton. O Ayrton foi bem precisamente defensivamente, deu alguns espaços. Na zaga, voltou a ser Fabrício Bruno e Léo Pereira. Fabrício Bruno eu dou 7, muito bem em lançamentos. É bom destacar, apesar de alguns erros de passe mais curtos, mas muito bem com a bola. E Léo Pereira foi quem criou as melhores oportunidades do Flamengo. Inclusive o gol sai no lançamento dele. Então, 8 pro Léo Pereira. Ele foi muito bem defensivamente também. Nota para Eric Pulgar e De La Cruz. Pro Pulgar, 5. O Pulgar tá mal. O último jogo dele na altitude foi terrível e o segundo jogo da final dele também não foi bom. Ele tem que abrir o olho porque o Alan tá jogando bem. E o De La Cruz, eu dou nota 6,5. De La Cruz jogou bem. Conseguiu, principalmente no segundo tempo, onde ele apareceu mais, quando o time decidiu criar a oportunidade de atacar mais com inteligência. Vamos no lado de campo, voltou mais uma vez assim, do lado direito, Luiz Araújo, ponta direita, e o ponta esquerda, Everton Cebolinha. Luiz Araújo, 5. O Luiz Araújo tá mal. O Flamengo, realmente, a volta do Gerson vai ser bom pro Flamengo, inclusive pro Luiz Araújo, porque o Luiz Araújo não tá dando liga. E do lado esquerdo, o Everton Cebolinha, eu dou nota 6. Teria sido maior se o Everton Cebolinha tivesse feito pelo menos um gol. Teve oportunidades muito claras. Foi o jogador que mais teve chances reais no jogo e ele desperdiçou. Arrascaeta, nota. Eu dou nota 6,5 para o Arrascaeta, assim como o De La Cruz. O Arrascaeta no primeiro tempo estava muito apagado, no segundo tempo melhorou, perdeu uma boa oportunidade de fazer o gol. 6,5 para o Arrascaeta. Pedro, que ontem não marcou gol. Então, Pedro eu dou 5,5. O Pedro quase não foi acionado durante o jogo inteiro. No primeiro tempo... Eu lembro de uma finalização. Quer dizer, né? Se tivessem cruzado para ele, né? Mas, né? O Pedro quase nem tocou na bola no primeiro tempo. No segundo tempo também não teve oportunidade. Acho que no máximo, uma finalização, mas... Eu nem lembro. Vamos os jogadores, as substituições. Acho que os 2 primeiros jogadores do Flamengo que entraram em campo foram o Alan e o Bruno Henrique. O Alan eu dou nota 6,5. Entrou muito bem, inclusive no gol, se você for analisar no começo da jogada, ele passa uma jogada bonita, ele dribla, passa o pé por cima da bola, é ali que começa a jogada. O Alan entrou bem de novo, então acho que é uma boa opção que está aparecendo para o Flamengo. O Bruno Henrique eu dou nota 6,5. É impressionante o que é o Bruno Henrique. Se a gente for analisar, a gente critica certas atuações do Bruno Henrique, mas a gente tem que dizer que o cara tem estrela. 6,5. Um chute
O Everton Cebolinha foi chutando, a bola bateu na trave e não entrava. Batia na trave e não entrava. Primeiro chute do Bruno Henrique, trave, gol. Com certeza. As outras três, o Tite depois fez 3 substituições juntas, foi o Everton, lateral direito. Então, dos que entraram, Everton, Igor Jesus e o Vitor Hugo, eu não vou dar notas porque eles entraram muito no finalzinho da partida. Entrou Vitor Hugo e Igor Jesus. Entraram muito no finalzinho da partida, é difícil analisar jogadores com 10 minutos, 7 minutos, então é isso. Eu acho que eles tiveram até um pouquinho mais entre 15 minutos e pouco, mas concordo, fica complicado. Ainda mais que o Flamengo já estava ganhando. Com certeza. Quer comentar alguma coisa, né? Não, acho que é isso. Acho que muito feliz pelo título do Flamengo. Eu acho que depois de 2023, ganhar títulos para o Flamengo é importante, porque o que aconteceu no ano passado não pode ser aceito. Acho que o Flamengo não pode perder todos os títulos que ele disputa, ainda mais que no ano passado não eram 4 títulos como vai ser esse ano. Um clube como o Flamengo não pode ser tantas vezes vice no mesmo ano. Então eu acho que, vencer o primeiro título da temporada que o Flamengo disputa é um bom sinal e mostra que o Flamengo está chegando bem para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores. Sem dúvida. Esse é o 38º título do Flamengo na sua história do Campeonato Carioca e é o 4º título, se não me engano, dessa geração do Flamengo que vem de 2019 para cá. E é isso aí mesmo. O Flamengo tem que ganhar títulos porque o Flamengo faz muito investimento no time, tem um belo time, tem um grande elenco e depois do que aconteceu no ano passado é fundamental para o Flamengo voltar a ser campeão e ganhar o Campeonato Carioca. Tem sim que ser comemorado, que seja apenas o primeiro título desse ano de 2024 do Flamengo.